Paz do Senhor, jovens. Estamos começando mais um culto de jovens. A gente está gravando agora de tarde, aconteceram alguns imprevistos, a gente vai precisar gravar. Esse culto já está gravado, mas vocês estão assistindo de noite, né? Antes de entrarmos na palavra, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Então, você aí na sua casa, feche seus olhos. Nós vamos falar sobre aperfeiçoados em Cristo, né? Eu vou estar olhando aqui porque eu deixei no meu computador, deixei anotado, e aí eu vou estar olhando aqui as partes, estou com a minha palavra. Então, se você está com a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, e vamos acompanhando, né? Cada um na sua casa. A gente infelizmente precisou se adequar às leis, né? Cada um voltar para sua casa por causa do Covid. Então, você aí na sua casa esteja em espírito de oração, em espírito de adoração, para que a gente possa cultuar o Senhor essa noite. Amém? Que a palavra do Senhor venha como uma espada, que venha como um divisor de águas. Assim como o Senhor falou no meu coração, Ele fale ao seu coração. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, Deus, por mais esse culto de jovens, Pai, de estarmos todos, Deus, cada um na sua casa, mas com o coração unido, Deus, com o coração, Jesus, disposto a ouvir do Senhor, a ouvir da Tua palavra, ouvir, Jesus, o que o Senhor quer falar, Pai. Fala, Deus, através da minha vida, Deus, Deus, e toca os corações, Pai. Que a Tua presença, Jesus, toque as vidas, Deus, que estiverem assistindo, Pai. Deus, independente do tempo, Jesus, independente das minhas palavras ou da maneira que eu me expressar, que o Senhor, Deus, fale através da minha vida, Pai. Teu Espírito Santo, Deus, seja o divisor de águas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar... Vamos abrir em 1 João 4. Vou dar um tempinho para todos estarem abrindo. 1 João, primeira carta de João, verso 4. Nós vamos falar algo relacionado sobre a graça do Senhor, sobre as nossas vidas, que muitas vezes nós deixamos de lado, né? E vamos dar seguimento aqui. 1 João 4, a partir do verso 16, é dito assim: E nós conhecemos o amor e cremos nesse amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Amém? Nesse verso tem algumas coisas que eu quero separar, né? Porque é um verso só, dois versos, 16 e 17, e tem algumas coisas que eu queria separar para que a gente possa dar seguimento na pregação de hoje, né? No 17 ele fala assim: nisso o amor é aperfeiçoado, né? E ele fala o quê? Nisso o quê que ele está falando? Nisso do 16, né? E no 16 ele está dizendo assim: e nós conhecemos o amor e cremos nesse amor. Ou seja, nessa verdade de que nós cremos e conhecemos o amor de Deus, nisso nós nos apoiamos e confiamos para que sejamos aperfeiçoados, né? Muitas vezes o que acontece conosco é que a gente não acredita muitas vezes no amor do Senhor. Muitas vezes a gente não acredita que o Senhor pode nos aperfeiçoar, né? Nós, pecadores, falhos, errantes, né? Muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos: não tem como o Senhor me nutrir com a sua graça, me abençoar com o seu favor, eu sendo da maneira que eu sou, né? E muitas vezes a gente fica se automutilando, né? Usando essas coisas como muleta, quando o Senhor quer nos aperfeiçoar, né? A graça do Senhor nunca foi uma muleta para o pecado, né? A graça do Senhor nunca foi uma muleta para que a gente continue no erro, mas a graça do Senhor sempre foi algo para que nós possamos nos aperfeiçoar.
Amém? Muitas vezes a gente acredita, né, que o Senhor. Muitas vezes a gente se coloca no lugar de Deus, né? A gente fala, poxa, se eu fosse Deus, é, seria assim. Se eu fosse Deus, a minha justiça seria diferente. Mas o Senhor é o Senhor, né? Deus é Deus. E muitas vezes a gente não consegue entender a bondade do Senhor pelas nossas vidas. A gente não consegue entender a bondade do Senhor que excede todo entendimento. Nós não temos entendimento para entender a bondade do Senhor sobre nós, né? Muitas vezes nós errantes falamos, cara, né, essa pandemia, né, muitas vezes muitas pessoas podem ter falado isso. Essa pandemia me mostrou como eu sou uma pessoa descompromissada, como eu sou uma pessoa que falta comunhão, falta isso, falta aquilo. Mas o Senhor diz aí, a minha graça é aquilo que te aperfeiçoa, né? Ontem a gente estava tendo a nossa o tempo da leitura do livro lá na igreja, né? E foi falado muito disso, né? De muitas vezes nós usarmos muletas, né? E a gente ficar tipo, poxa vida, eu tô travado na minha maneira de ser, eu tô travado na minha, nos meus erros. Eu olho para as pessoas que estão fazendo as coisas e eu não consigo porque eu me sinto travado. Eu me sinto travado a ter uma vida ativa de oração, eu me sinto travado a sair do comodismo, eu me sinto travado, né? E o que o Senhor faz? O Senhor não é aquele que julga e fala, você não consegue, você é aquilo. Não, o Senhor, ele fala aí, a minha graça está disponível. Para quê? Para que você não ande no pecado, né? Antes você estava preso no mundo, na vida de pecado, nesse mundo, nós estávamos presos, e aí o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho, né? E aí a gente esquece que a gente acha que foi só trocar seis por meia dúzia, né? Nós saímos de um e fomos para outro, né? Mas na palavra do Senhor diz que a lei antes ela não conseguia aperfeiçoar ninguém, mas hoje a graça ela consegue aperfeiçoar, ou seja, nós antes estávamos perdidos e o Senhor nos tirou desse mundo, desse reino, para nos colocar abaixo do reino dele. Ou seja, agora nós somos aperfeiçoados pela graça do Senhor. Nós somos aperfeiçoados todos os dias. Então, se nós estamos vivendo algo em pecado, nós estamos vivendo algo que o Senhor não deseja, nós não precisamos mais ficar debaixo do pecado, nós não precisamos mais ficar debaixo de algo que nos escraviza, porque o Senhor já nos deu liberdade nele, amém? O Senhor já nos deu liberdade nele, sabe? É, lá em Lucas 15, vamos abrir em Lucas 15. Queria que vocês estivessem com as suas Bíblias, para que a gente pudesse folhear mesmo, cada um na sua casa. Eu vou abrindo bem devagarzinho, para que todos que estão com a Bíblia, mesmo que eu não tenho Bíblia, acompanha no celular se puder. Sabe, interessante em Lucas 15 fala da história do filho pródigo. O interessante dessa palavra, o interessante dessa palavra é que quando o filho pródigo ele se vê na situação que ele está, que ele precisa voltar para a casa do pai, ele começa com um discurso elaborado, né? Ele começa, poxa, eu preciso de um discurso, então eu vou falar aqui, pai, pequei contra você, contra Deus, não sou mais digno de ser chamado seu filho, não sei o que. Ou seja, ele tentando com as suas próprias forças, com a sua própria vontade, com o seu próprio esforço, conseguir a aprovação do Senhor. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? Muitas vezes é isso que a gente faz. Nós não conseguimos nos apoiar na bondade do Senhor. Nós não conseguimos falar, meu, é isso, o Senhor é tão bom que Ele nos dá o perdão e a graça dele. Então agora nós somos aperfeiçoados todos os dias. Aquilo que eu fazia antes eu não faço mais. Por quê? Porque agora eu estou sendo aperfeiçoado e a gente não consegue entender isso. A gente fala, agora eu errei, agora eu estou distante do Senhor. E aí a gente começa a maquinar coisas, né? Eu vou fazer isso porque aí o Senhor vai me aceitar. Eu vou fazer isso porque o Senhor vai ver que eu não sou tão mal assim.
né? Senhor, eu vou fazer isso, sabe? E muitas vezes é isso que nós fazemos. Assim como o filho pródigo. O filho pródigo vai e vamos ler aqui. É, a partir do 20. Lucas 15, 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. No 22, o pai dele diz assim: O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matam um bezerro gordo e vamos comer e festejar. Porque se meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Sabe, você consegue entender essa loucura do evangelho? Né? O filho pródigo é a pessoa que não merecia. Ele fala: Meu, eu preciso voltar para casa do meu pai. Preciso voltar, eu errei, eu dei mancada, né? Eu dei mancada, errei, eu preciso voltar. E agora? Aí ele começa lá onde ele tava, né? Pai, pequei contra o céu, pequei. E aí ele vai falando: Pô, eu vou falar isso, porque talvez ele me aceite se eu falar isso. Então, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho, o que mais que eu posso falar? E ele vai decorando, e eu acredito, né, na minha mente eu vou maquinando isso no caminho, enquanto ele vai chegando na casa do pai, ele vai decorando: Pai, peguei contra o céu, contra ti. E ele vai falando: Pai, peguei contra o céu, decorei. Decorei tudo que eu tinha que falar, decorei tudo. Tá tudo decorado. Aí na hora que ele chega pra falar, ele fala: Pai, peguei contra o céu, contra ti. Aí o pai, eu acho que olha pra ele fazendo a cara tipo: Tá bom, traga um novilho, traga uma roupa. Sabe, Deus não tá nem aí para suas desculpas. Essas desculpas esfarrapadas que a gente fica dando, essas é, coisinhas que a gente fica arrumando, sabe? O Senhor quer ver nós nos apoiando na bondade dele. Enquanto a gente tentar ser aperfeiçoado pelo aquilo que a gente pode fazer, o Senhor vai falar: Tá bom, pra mim não serve de nada. Sabe, o reino não é daqueles que sabem dar as melhores desculpas. O reino é daqueles que se apoiam na graça do Senhor, no sacrifício da cruz. O reino do Senhor é daqueles que se apoiam no sacrifício de Jesus. E o que é o sacrifício de Jesus? É aquilo que ele fez na cruz e está consumado, já não tem mais nada a ser feito. Nós só precisamos descansar nele. Sabe, em João 15 fala algo que eu sou apaixonado, que é a videira, né? Como vamos frutificar, né? Ele fala sobre a videira. Jesus fala: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Né? Nada que está fora de mim pode frutificar. Ou seja, o que ele está dizendo? Quer frutificar, quer ter frutos, quer se diferenciar, quer ser uma pessoa que quando você passar, as pessoas vão falar: Essa pessoa se parece com Jesus. Ele está dizendo: Ei, eu sou a videira, Jesus é a videira, você é só um galho, então permaneça em mim. Não tem como você dar fruto se você não estiver em mim. Ou seja, quer frutificar? Permaneça em mim, continue em mim. Não tenta se basear nas suas desculpas, na sua performance. Muitas vezes a gente fica nessa, né? A gente é o cristão fariseu, né? A gente acha que Jesus está ligando para nossa performance e não. Não estou falando que a gente não tem que ter é, uma vida de santidade. Nós temos que buscar uma vida de santidade, nós temos que buscar uma vida de secreto, nós temos que buscar uma vida de leitura, de jejum, de consagração, mas nós não podemos achar que isso é o que é, faz a gente merecer a presença do Senhor. Porque quando a gente errar, se a gente tiver com essa mentalidade, quando a gente errar, a gente vai falar: Cara, perdi tudo e Deus não me ama, Deus não me deseja mais. Deus, sabe? Isso é o que muitas vezes acontece com a gente. Né? A gente não entende que o sacrifício do Senhor é o sacrifício que nos cobre do pecado, mas não deseja que nós fiquemos no pecado. É um sacrifício, assim como 1 João 4 diz, é um sacrifício que nos aperfeiçoa a imagem do Senhor. Aperfeiçoa. Sabe, eu vejo muitas vezes as pessoas, quando pecam, elas vão se distanciando de pouquinho em pouquinho
do Senhor e também da igreja, né? A gente vê que a pessoa começa a ir menos, e aí não se relaciona mais com o corpo, e aí até se desligar completamente. Por quê? Porque muitas vezes ela vê o Senhor como um Deus que olha a performance dela, né? Se todos nós entendêssemos que o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos uma boa performance, sim. Ele deseja que nós alcancemos vidas, que demos frutos, sim. Mas antes disso, antes de tudo isso, entenda. O Senhor nos deseja com o coração voltado para Ele, sabe? Um coração que entende. O Senhor morreu na cruz por mim, o Senhor me deseja, e o sacrifício da graça, o sacrifício que me tira o meu pecado, não só tira o meu pecado, mas tem poder de me aperfeiçoar. Agora eu errei, errei, dei mancada. O Senhor tem poder de me aperfeiçoar para que eu não erre mais nisso ou na outra coisa e tal. O Senhor tem poder de me trocar dessas coisas que me aprisionam. Sabe, por que eu tô falando isso? O Senhor tem martelado isso no meu coração, né? Porque muitas vezes a gente se automutila, né? Nós vemos os nossos líderes, nós vemos aquelas pessoas que a gente admira, a gente fala, meu, nunca vou ser igual a essas pessoas, nunca vou ser igual a essas pessoas. Porque as pessoas são perfeitas. São perfeitas. Não, elas não são perfeitas. Infelizmente elas não são perfeitas. Elas infelizmente têm erros. Infelizmente precisam ser mudados todos os dias, mas o que difere essas pessoas é que elas entenderam. Elas entenderam que tudo que elas fazem é para o Senhor. Toda a performance dela é para o Senhor. Então, se elas elas tropeçam, mas elas falam, Senhor, eu tropecei, né, eu dei mancada, eu fiz isso, mas agora eu estou sendo aperfeiçoado. Eu creio naquilo que o Senhor tem, eu creio na sua bondade e agora eu recebo disso. Eu recebo disso. Sabe, muitas vezes a gente erra e a gente se recolhe, a gente não se perdoa e fala assim, não, eu não vou, eu não quero porque eu não mereço. Mas o Senhor está falando aí, eu quero levar vocês, né, agora como um grupo de jovens, eu quero levar vocês a, às faculdades, aos cursos, às suas casas, aos lugares onde eu colocar vocês, vocês vão ser os referenciais. Mas para isso vocês precisam estar curados para curar. Vocês precisam estar curados para curar. Não vai ter como eu levar vocês se vocês não entenderem que o mesmo Deus que nos tira do lamaçal do pecado é aquele que nos aperfeiçoa todos os dias, para sermos a imagem e semelhança dele, sabe? Aqui em Hebreus 7, Hebreus 7, ele diz assim, pois a lei, vamos abrir todo mundo lá, se você que está com a Bíblia, já vai lá em Hebreus, finalzinho da Bíblia. Hebreus 7, 19. Pois a lei, Hebreus 7, 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Ou seja, antigamente na lei, quando você matava um animal, sacrificava para o Senhor, isso não podia te aperfeiçoar. Isso aí tinha poder de perdoar seus pecados. Ele perdoava, você pedia perdão e Deus perdoava, ok. Mas agora no sacrifício da cruz do Calvário, onde quando o Senhor subiu, desceu o Espírito Santo e agora vive em nós, quando nós erramos e precisamos do perdão do Senhor, Ele fala, agora não está disponível só o perdão, está disponível o perdão e o aperfeiçoamento, para que no dia da redenção, como dizem em 1 João, no dia do Senhor, no dia, vocês se acheguem ao Senhor com confiança. Se acheguem ao Senhor com confiança. Sabe, não tá falando de pessoas que vão pro inferno. Né, eu vi um vídeo no Facebook esses dias, eu acredito que foi minha mãe que postou, que tinha várias pessoas numa fila e elas estavam na fila pro céu, né? E aí tinha tipo uns guardas assim e parecia que a pessoa tava segurando alguma coisa assim que simbolizava as obras dela na terra, né? E aí tinha uma balança. E nessa balança assim ela colocava
as obras dela. E aí tinha tipo um ponteiro que fazia assim, ó, pô, se chegasse até aqui é porque ela conseguiu a medida mínima para entrar no céu. E aí tinha pessoas que vinham com uns pacotes gigantescos de obras e tal, e ela toda orgulhosa, né? E aí o ponteiro fazia assim, pô, não chegava nem perto, fazia assim, mexia, às vezes voltava. E aí chega por último um homem assim, todo meio assim, meio cabisbaixo, meio, sabe, um semblante mais humilde. E aí do lado dele aparece Jesus. Na hora que ele vai entregar as obras dele, Jesus fala, peraí, e Jesus entrega as próprias obras de Jesus na balança. E aí na hora que Jesus coloca na balança, faz assim, puf, sobe e extrapola o nível. E essa pessoa aí é a única que entra. Entende? Que não são as nossas desculpas, assim como o filho pródigo, não é a nossa performance que nos leva a ser aperfeiçoado. É entender, não é. Antigamente os fariseus achavam que era muito fazer, ó, eu sou santo, eu sou isso. Ei, agora e o Senhor Jesus veio para mudar isso. E hoje em dia nós precisamos entender. O que basta é entendermos que o sacrifício do Senhor nos aperfeiçoa. Então, quando nós estamos no nosso serviço, nós podemos falar, Senhor, eu preciso do Senhor nessa área. E o Senhor nos aperfeiçoa para que nós fiquemos preparados para aquela área. E aí o Senhor nos usa naquela área para tocar outras pessoas. E em todas as áreas da nossa vida. Amém? Espero que tenha dado para entender. É um pouco difícil fazer vídeo gravado assim. Fica um pouco confuso, fica um pouco estranho. Mas eu acredito que o Senhor tocou o coração de cada um que tem assistido. Assim como Ele falou ao meu coração. Em Romanos 6 diz assim, eu deixei marcado assim aqui, pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos, só um pouquinho, que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Precisamos aceitar o amor e a graça que nos aperfeiçoa, ou seja, nos tira do pecado e nos leva para o reino do seu Filho. Entende? A graça do Senhor, de novo, mais uma vez, não é uma muleta para o pecado, mas é algo que te aperfeiçoa. Te aperfeiçoa. Nós jovens, nós precisamos entender, né? Muitas são as coisas que tem nesse mundo. E muitas vezes nós não entendemos que aquilo que o Senhor quer que nós abrimos mão, aquilo que o Senhor quer que a gente deixe de lado, né? Que nós podemos focar nele, é aquilo que o Senhor vai nos aperfeiçoar para que nós possamos ser usados para tocar outras pessoas. Amém? Deu para entender? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus. Pai, que não volta vazia, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está entre nós, Deus. E o Senhor está falando, Jesus. Obrigado, Deus. Continua falando, Jesus, nesse final de sábado, Deus. E amanhã, Deus, no culto. Também, Jesus, com essas pessoas que estão ouvindo. Pai, que nós possamos entender, Deus, que o Senhor e o seu sacrifício na cruz, Pai, nos deu o privilégio de sermos aperfeiçoados no Senhor, Pai. Nós não recebemos apenas o perdão, Pai, mas nós recebemos também o aperfeiçoamento, Deus. Ou seja, Deus, quando nós precisamos do Senhor, quando precisamos, Jesus, da Tua graça, Pai, nós não precisamos apenas correr atrás do perdão, Jesus, mas também, Jesus, o Senhor garante que nós seremos aperfeiçoados, ou seja, nós seremos fortalecidos e mudados, Pai, para que não caiamos mais naquilo, Jesus, e que isso não seja uma muleta, né, para ficarmos sempre no mesmo erro, nas mesmas coisas, Pai. Mas o Senhor nos leva, Deus, o Senhor nos leva, Jesus, a vivermos em santidade, Jesus, a vivermos em santidade, sendo aperfeiçoados cada dia, cada dia. Obrigado, Jesus. Continua falando com cada jovem, Pai, com cada um que está assistindo.
Pai, que o Senhor nos guarde, Pai, desse vírus, que o Senhor nos guarde, guarde a nossa família, Deus nos dê saúde, nossas famílias, Pai. Pai, e cada um, Deus, da igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse momento, Pai, por esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amanhã temos culto às 7 da noite. Que todos nós possamos estar online, vai ser online, né? Que todos estejamos reunidos, cada um na sua casa, mas no mesmo coração, no mesmo propósito. Peço desculpa se não deu para entender alguma coisa, de verdade é muito difícil. Quando tá ao vivo já é difícil, mas quando tá sendo gravado assim, só eu e o celular, assim, sem ninguém ao vivo, é mais difícil ainda. Eu não sabia que seria tão difícil assim, mas que o Senhor possa ter falado do seu coração, que você possa ter entendido que nós somos perdoados não para ficarmos da mesma maneira, mas para sermos aperfeiçoados no Senhor, para que sejamos como Ele é. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, jovens.